Boa noite pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar, prece de cura à distância, né? A gente faz a mentalização de cura à distância, os pedidos, as preces e os pedidos também de fluidificação das águas. Tá? Então, se você não pegou sua água, ainda dá tempo, pode pegar aí a garrafinha ou um copo, deixando fechado, a garrafa fechada ou o copo fechado, tá bom? E é isso, boa noite a todos mais uma vez. Vamos iniciar com as mensagenzinhas que eu trago sempre aleatoriamente, né, abertas aqui. As duas primeiras: cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas. Mas não esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros, faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também da sabedoria. E esta você a encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Deixa eu só pontuar aqui, pessoal, essas duas páginas, para não repeti-las muito em breve, né? Vamos ver aqui mais duas. Tolerância. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Piedade. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas, mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústias, à face das provações que lhes desabam na vida. Então, um lembrete também, né? Não é porque aqueles que têm segurança material, bem-estar, conforto, alimentação, significa que estejam, obviamente, felizes, satisfeitas, né? Então a gente tem que ampliar essa mente, né? Para que a gente abranja muito mais. Então, claro que aqueles necessitam mais, aqueles que estão na rua, sem um teto, sentindo frio, fome, sede, né? Não tem um calçado, pisando no chão frio, no cimento, né, no asfalto. Mas aqueles, às vezes, que tem muito disso, né? Tem a casa, tem o conforto, tem a roupa, mas às vezes não tem também paz de espírito, né? Vive angustiado. Então, a gente tem que abrir, né, esse olhar, tá bom? Eu acho que esse foi o recado, o que a mensagem quis passar. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos mais uma vez, a Ananda, a Cláudia, a Marleide, o Afonso, todos bem-vindos, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Eu sugiro hoje a gente fazer a prece inicial, a prece de Cáritas. Deixa eu só pegar aqui, eu deixo aqui por segurança. Como é uma prece bem extensa, eu nunca consigo gravá-la completamente, jamais daria certo sendo ator, né, para decorar texto, porque eu não ia conseguir. Então, vamos lá. Fechando os nossos olhos. Vamos mentalizar muita luz, um foco de luz sobre todos nós, caindo do alto sobre as nossas mentes, sobre as nossas cabeças, abrangendo o nosso chakra coronário. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, pedimos a Tua presença, o Teu olhar amoroso, a Tua paz, a presença dos nossos amigos espirituais do bem e da luz, que através da Tua misericórdia nos assistem e nos amparam. Senhor Jesus, damos por iniciado mais um Evangelho no Teu aprendizado santo. Fica conosco, nos amparando e nos protegendo de todos os males, agora e sempre. Assim seja. Então, pessoal, vamos para a primeira leitura. É linda, né? Essa prece é muito linda, realmente. Vamos à primeira leitura de hoje. Capítulo 15 do livro Momentos de Decisão, pelo Espírito Marco Prisco. O título de hoje é Decisão e Atitude. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, vai colher. É um trecho de Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Sua decisão, no momento, responderá pelos seus dias futuros. Não se precipite. A meditação o ajudará a discernir com clareza e segurança. Então, às vezes, a gente pensa melhor, né, antes de tomar alguma decisão, alguma atitude, porque tudo que a gente faz, seja da simples coisa a mais vultuosa, nós interferimos na eternidade. O que é que eu faço agora que lá na eternidade vai causar, né, na minha trajetória uma mudança? Então, tudo é uma construção de momentos, né, uma construção diária. A indecisão prolongada ante uma posição a assumir gera a complicação do problema, que deverá ser enfrentado, por mais adiado permaneça. Não cultive receios, ore e consulte o Evangelho, após o que não tarde em demasia a definição. Muitas vezes a gente está com angústia, está com dúvida, né? E o Evangelho, a espiritualidade muitas vezes responde assim. A gente abre o Evangelho aleatoriamente e encontra a resposta, né, que tem um pouco a ver com aquilo que vai orientar realmente a nossa decisão. Haja com elegância mesmo quando diante de circunstâncias perturbadoras. Não reaja movido pelas paixões inferiores. Todos somos chamados, inevitavelmente, a testemunhos que aferem os valores individuais na pauta da evolução de cada um. Quando não tenha conhecimento pessoal de uma ocorrência desagradável, ouvindo a narração sem a necessária calma, você não estará em condições de assumir responsabilidade. O desequilíbrio dos outros contamina também os que participam emocionalmente do problema, obnubilando-lhes, eu nunca ouvi essa palavra, obnubilando-lhes a lucidez, nossa, né? Embaçando,
né, tirando do centro. Harmonize-se antes e não se envolva para ajudar com a elevação. Quanto mais de longe a gente ajuda, né, sem interferências diretas, ajudando, né, com orientações, melhor. Pudor e escândalo dependem de quem cultiva honorabilidade e insensatez. O que você cultiva, rebeldia ou serenidade, exterioriza-se quando você for testado, no momento da sua posição real perante a vida. Resguarde-se da ira, fuja dos momentos da rebeldia, liberte-se do mal que teima residir no seu íntimo. Não avinagre suas horas, mediante a sustentação do clima pessimista, em decorrência de amigos, situações e atitudes. Faça sol interiormente e, quando se decidir pelo bem, não recue, não se arrependa, não reclame. Não exija santificação dos outros. Melhore-se primeiro e aprenda a decidir e agir com Jesus em qualquer conjuntura. Tem uma coisa muito interessante, né, diante da vida, das coisas que chegam para a gente, dos problemas, né, porque a gente não tem uma época da nossa vida que a gente não tem um desafio, né, um problema. Ninguém está isento disso, do mais abastado ao mais humilde, materialmente falando, do mais inteligente. Opa, a Bebel aqui está acordando. Do mais inteligente ao menos, né, capaz, no sentido do discernimento. Então todos têm problemas, todos chegam, né, a momentos de decisão, né, do que fazer. O problema chega para todo mundo. E ou um problema grande, ou um problema mais simples, ou um conflito diário, uma bobagem, né, que passa, mas mexe, né, conosco. E aí a gente tem um exercício muito interessante nessas horas, é se colocar no lugar de Jesus, do bom sentido, né, porque a gente sabe que não poderemos agora, né, ser o mesmo nível evolutivo do Cristo, mas a gente se coloca no lugar naquela hora e pensa: o que Jesus faria, né, diante disso? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria estando agora aqui no meu lugar? Então, é uma maneira, né, um norte que a gente tem para que a gente consiga uma orientação, né? Essa pergunta, esse questionamento é tão íntimo que a gente começa a receber a resposta naquela hora, né? Imediatamente a gente já sabe o que o Cristo faria. Ok? Então é isso. O texto de hoje ele fala, né, sobre esses momentos que a gente enfrenta, né, de decisão e atitude. A gente não pode esperar que os outros façam. A gente tem que fazer aquilo que chega para a gente. O que a gente planta, a gente colhe. E o que chega para a gente não pode cruzar os braços. A gente não pode adiar. A gente tem que resolver sim, né? Não tem outro jeito. É contando com a misericórdia de Deus que nos ampara sempre. Então, pessoal, agora vamos fazer a nossa prece de cura à distância. Hoje temos bastante nomes. Deixa eu só ver. Deixa eu ver aqui, pessoal, só um minutinho. A Cláudia colocou. Quando eu dei o remédio para baixar a pressão. Tá certo, a gente está sempre mantendo ela, né, nas orações. Então eu peço a todos que já estejam com suas águas, né? Daqui a pouquinho a gente faz a prece da água. Vamos agora fazer a prece de cura à distância, colocando as nossas necessidades, aquilo que a gente mais anseia de cura física, emocional, espiritual, tá? Para que a espiritualidade leia, né, os nossos pensamentos, a nossa prece, porque é assim que funciona. A nossa tela mental ela fica visível no plano espiritual para o nosso protetor, né, nosso guia espiritual, para aqueles que estão próximos, ajudando. Então é assim que funciona.
Deixa eu tirar meu óculos aqui um pouquinho. Então, pessoal, fechando os nossos olhos, hoje nós iremos pedir pelo amigo Afonso Della Garça, a Neide Della Garça, Elizabeth Diniz, Aurelina Emiliana Diniz, desencarnada, Ademir José de Carvalho, desencarnado, Maria Diniz Pereira da Silva, tia Carminha, Paula Salles, Eulinda Trajano, a Ananda Estrela, também pelo Francisco Varela Bezerra Júnior, Maria Aurenísia, a Abraão Teixeira, Alexandre Ciro do Nascimento, em São Paulo, Serafim Ferreira Vaz, de Portugal, Palmira Almeida Bastos Vaz Silva, Portugal, Luísa Ferreira Vaz Silva, Portugal, Adaci Amália Farina, em São Paulo, Nelly Nunes Pereira, em Campina Grande, Maria Aparecida Tavares, Kaline Rufo, Valdomiro Henriques de Araújo, Cleiton Bernardo de Lucena, em Natal, Roberto Schlanger, Niterói, Rio de Janeiro, Bernadette Porto, Rogério Bezerra Nóbrega, Regilane Bezerra Nóbrega, Carla Marisa Ribeiro Cardoso Saraiva, em Portugal, Anália Nunes de Moura, em Campina Grande, Adélia Nunes Pereira, em Campina Grande, e também hoje pegamos mais alguns nomes, tá? No nosso vidrinho aqui, Renata Araújo de Lima, São Paulo, Cláudio Alves de Araújo, também São Paulo, primo Cláudio, João Paulo Barros de Vito, São Paulo, Max Fábio Bichara Dantas, aqui em João Pessoa. Temos também a família da nossa amiga aqui do grupo, Aline de Cássia, Aliere Araújo, Alessandra Araújo, Maria Margarete, José do Nascimento, todos em Campina Grande. Também temos a amiga Marleide Ferreira, aí em Itajaí, né? Marleide, seu nome veio hoje também. O senhor Luciano Falcão Santos, aqui em João Pessoa. Marlena Paiva, amiga Marlena, já na Pátria Espiritual. E Iva Isabel Barros. Ok? Então é isso, os nomes de hoje, todos vou colocar mais tarde marcado aqui nos comentários da live, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Quem quiser colocar as mãos, né, nessa posição para reforçar a egrégora em termos de magnetismo, para que a gente faça essa prece cada vez mais forte com a nossa egrégora espiritual. Deus nosso Pai, que nunca nos desampara, mais uma vez elevamos o nosso pensamento até vós, fonte criadora de tudo e de todos, Senhor dos mundos. Nesse instante, através do Teu Mestre Jesus, Filho amado, que ilumina a humanidade terrena, nós recorremos, através dele, aos amigos da espiritualidade, todas as falanges e equipes médicas, orientadas pelo querido Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Espanhol, Dr. André Luiz, Dr. Rafael e tantos outros colaboradores da espiritualidade, que possam nesse instante visitar esses irmãos cujos nomes foram citados nas suas necessidades maiores, de causas físicas, espirituais, emocionais. Sabemos que todas as mazelas, todas as doenças do corpo e da alma se originam no espírito. E assim, Senhor, trataremos em conjunto. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia ilumine os caminhos desses irmãos em caravanas, as equipes médicas e socorristas que possam nesse instante visitar os nossos irmãos onde quer que estejam, no momento que assistam esses vídeos, nos hospitais, nas ruas,
nos manicômios, nas cadeias públicas, nas ruas, sofrendo todo tipo de agruras, que sejam amparados pela Tua misericórdia, através dos benfeitores espirituais, reforçando a coragem, a resiliência, a fé, a esperança. Derrama, Senhor Jesus, os fluidos benéficos e salutares sobre todos eles. Que os Teus obreiros da luz possam operar prodígios, assim como fizeste há mais de 2000 anos neste plano físico. Sabemos que Tu és capaz, Senhor, desde a 7ª dimensão, diretriz planetária, de ajudar a todos nós que aqui estamos. E com confiança em Vós, Senhor Jesus, depositamos mais uma vez esta oração em pedido de socorro, de curas físicas e espirituais a esses irmãos. Abençoa-nos, Mestre, todos aqueles que necessitam, que choram, que sentem dores, medos, angústias e aflições, insônia, depressão, falta de esperança, tanto encarnados como desencarnados, que possam ser iluminados, Senhor, em seus espíritos e suas almas nesse instante, recebendo alegria, esperança, confiança, resignação, confiantes em dias melhores de paz e de saúde, pois sabemos que todas as tempestades são passageiras. Mestre amado, ilumina-nos a mente, ilumina-nos o corpo, ilumina-nos em espírito. Assim seja. Tem alguém com problema de pele? Me veio agora, né, alguma coisa como uma alergia, alguma coisa assim. Ok? Não é nada tão grave, mas me veio isso rapidamente, já no finalzinho agora da oração. E sim, muita gente com angústia, né, com medo também. Chegou muito isso. A gente sabe, né, que todas essas coisas chegam e desaparecem porque tudo passa, né? Eu sempre gosto de lembrar dessa passagem de Chico Xavier, quando ele estava com um problema muito sério de saúde, né, no corpo, estava com problema na garganta, se não me engano, já há muito tempo com dores, né, no corpo, muita febre, muita dor na garganta, sem poder falar, dificuldade para respirar. E ele pensou, né, estou chegando ao fim. E ele naquele desespero, porque vivendo a experiência humana, né, todos nós temos esses momentos. Então, Chico, por mais espiritualizado, ficou triste, né, entrou em um certo desespero, porque ele disse, nossa, eu acho que eu ainda tinha tanta coisa para fazer e vou desencarnar agora. E aflito, né, aflito, ele rezou já na cama, né, porque fazia uns dias já que ele estava no quarto, ele rezou para Maria Santíssima, né, pediu a ela, através de oração, né, que dissesse algo a ele, porque ele estava em desespero, achando que ia desencarnar, né, com tantos projetos, né, tanta coisa que ele tinha para fazer, né, para ajudar as pessoas aqui. Ele não achava que fosse, né, ser agora, estava cedo, né, para ele estava se sentindo triste e desesperado, né, pelas dores também que estava sentindo na garganta, muita febre, né. Enfim, aí ele fez essa oração e quando estava prestes a adormecer, ele viu chegar muita luz no quarto, né, e viu uma figura feminina, uma mulher. Ele já tinha feito a prece, né, para Maria, e ele viu muita luz, ele sentiu aquela luz muito forte e ainda conseguiu avistar e pensou, né, em ser Nossa Senhora, né, ele devia estar tendo algum delírio, enfim. E esse espírito disse, não, eu sou uma enviada de Maria Santíssima, né? E Maria ouviu tua prece e só mandou te dizer isso. Isso também vai passar. Então,
ele se conformou, se confortou com essas palavras e conseguiu ficar tranquilo, porque diante, né, daquele desespero que ele estava, né, ele viu que era só mais uma prova diante de todas as outras, né, que passou e que a gente tem, né, no nosso dia a dia, problemas, provas, doenças, enfim. Então era mais uma, por isso que ela disse também vai passar, e isso também vai passar. Então ele ficou feliz, né, em receber essa resposta. Então, com o passar dos dias, ele melhorou, obviamente, né? Porque não era causa de desencarne. Vejam também, né? Aquelas décadas atrás, em cidades pequenas, né? Do interior, a dificuldade, né? Em ter bons remédios, bons cuidados médicos. Então, era mais por aí também, né? E é isso. A gente nunca deve perder a esperança. Vamos fazer agora a prece de fluidificação das águas, pessoal. Não sei se vocês lembraram, né? Também para os seus animais de estimação, nossa amiga, né, minha prima Linda, Eulinda, aqui do grupo, ela até falou algo que realmente fortaleceu, né, a ideia de fazer, ela sugeriu fazer uma live para os animais, pelo menos para as curas, né? Então a gente vai marcar pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por mês. Acho que a partir de julho a gente já começa mais esse trabalho, né? Para os nossos irmãozinhos animais. Uma livezinha mais curta, de uma prece, de uma fluidificação de águas, né? Abordando algum tema, talvez, sobre os animais, para que a gente se alinhe também com as correntes franciscanas, né? Que são aquelas que cuidam de todas as espécies animais do planeta. Então, São Francisco já aí rumando a sétima dimensão, um dos prepostos do Cristo, né? Aliás, já está na sétima dimensão em evolução e está ali do lado de Jesus, trabalhando pelas mudanças boas que virão, né, para os nossos irmãos animais também, né? A gente tem muita coisa aí que vai deixá-los melhor, né, mais tranquilos, uma vida melhor no mundo de regeneração. Então a gente vai fazer isso. Então, falando de hoje, quem tiver aí sua água também para deixar para os bichinhos, isso, para o Xaninho, né? A Linda lá em São Paulo para o Simba, aqueles que estão mais necessitados, né? De uma melhora, né? Não custa nada, né? É um líquido sagrado, é um bem natural que o nosso planeta tem e que a gente faz uso para tudo, né? E somos água, né? Quando a gente está, como está agora, na lua cheia, a lua, como a nossa lanterna, né? Da noite, ela está aí mudando tudo que é líquido no planeta, inclusive o nosso sangue, né? Tem toda alteração aí de pressão, tem questões mesmo do ciclo menstrual, né, das mulheres. Tudo é movido pelas fases da lua, né? Cabelo, então tudo que é vinculado a líquido. Nós somos 70% de água no corpo, né? Então tá em tudo, a água tá em tudo. Então separem aí para os bichinhos também, se for o caso, tá bom? Vamos fazer essas preces e pedir agora a fluidificação das águas. Já podem abrir, quem tiver bichinho também, a sua água do bichinho. Eu vou colocando aos poucos, né, nos potinhos, né, no potinho da minha. Vocês também vão botando. Todo dia coloca um pouquinho, tá? Não mistura com a outra. Se for colocar dessa água fluidificada para eles, vocês põem só ela. Se tiver um pouquinho da outra, você joga e põe só ela. Aquela quantidadezinha que ao longo do dia ou de uma tarde eles vão tomando, tá? E se acabar não tem problema, você deixa para a próxima semana. Ou você pode fazer também em casa, faz sua prece, não tem problema, né? Você pede ao seu anjo de guarda para fazer essa fluidificação. Não tem nenhum mistério nisso, tá? Então vamos fechar os nossos olhos agora. E como foi lembrado, né, me veio agora também solicitando as equipes franciscanas da espiritualidade, também agregadas a tantos trabalhadores da espiritualidade que mexem com
com a natureza, com os fluidos benéficos da natureza, como caboclos, pretos velhos, como a irmã Caena, seus amigos, benfeitores, auxiliares. Então pedimos a todos eles nesse instante, em nome de Jesus, que coloque neste líquido sagrado toda a medicação que nós necessitamos para a nossa saúde física, espiritual, psicológica. Senhor Jesus, através desses trabalhadores iluminados da espiritualidade, do bem e da luz, pedimos nesse instante que derramem sobre essa água desses irmãos os fluidos magnéticos salutares retirados das florestas, das ervas, das frutas, das ervas, das matas, das cachoeiras, rios, mares, lagoas, também do vento, do calor do fogo, tudo transmutado em energia benéfica para o nosso bem-estar, porque és tua misericórdia, Senhor Jesus, que provém da fonte criadora de todos nós. Sabemos que tudo no universo é amor e misericórdia, e pedimos uma gotinha desse amor, desse líquido, para que ele nos faça o bem que tanto necessitamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Assim seja. Amém. Pode fechar, tá? Me veio na mente essas águas bem... uma mistura assim de azul com verde. Bem interessante. Me veio na mente isso. Pessoal que tá, já que a gente está nesse momento de cura, né? De pedindo as curas para todo mundo. A gente vai pedir, né? Quem quiser em casa depois da live ficar vibrando em oração, né, para aquelas pessoas que estão hoje naquele grupo de assistência de urgência, né, que a gente faz depois da live, às 21 horas, eu sempre peço para quem está, para que se recolha no quarto, para que entre, né, em oração também, para que a visita, né, no caso da emergência, da urgência, por dores, por questões mesmo mais complicadas, recebam, tá bom? Assim seja, que bom. Hospital Veterinário de Balneário Camboriú, Zuquer. Que bom, Marleide. Que bom. Que ela... Aqui não aparece o finalzinho para mim, deixa eu ver se eu consigo. Sim. Que bom que ela trabalha, né, num local assim, pode ajudar também com orações. Então é isso, vamos fazer a nossa leitura do Evangelho de hoje. Deixa eu ver aqui qual foi o capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo 24. Isso. Capítulo 24. Deixa eu ver aqui se tem instruções dos Espíritos. Engraçado, esses últimos capítulos, alguns têm as instruções, outros não. Então, vamos lá. Vamos ler aqui a parte do...
a primeira parte que diz, o capítulo é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o primeiro tópico ele tem o título de Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. É uma parábola, né? São Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Pode sim, viu, Cláudia? Pode sim. Então ninguém, né, cobre com um vaso ou põe a candeia debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. A gente já tem uma noção mais ou menos do que Jesus quis dizer com essa parábola, né? Todas as verdades iluminadas, tudo aquilo que estava escondido vem à tona, né? Em termos até de descortinar as verdades da vida espiritual. São Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, é porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os discípulos ele tinha mais abertura para falar sobre as coisas do Espírito, né? Porque já eram espíritos preparados, né, para receber esse encontro com Jesus aqui, nesse plano. Os apóstolos, aqueles mais próximos. A gente tem essa ideia de que só eram 12, né? Os mais próximos realmente, que tinham essa capacidade espiritual, apesar de alguns percalços vinculados à vida humana, como Paulo, Pedro, Judas, mas tinham, né, mais proximidade. Mas ao todo, o grupo mais de pessoas próximas a Jesus era algo em torno de 77 pessoas, entre homens e mulheres, tá? Isso segundo o Espírito, né, que teve uma encarnação na época de Jesus, era um dos 77. Tinha, vez ou outra, uma fala com Jesus, uma conversa, uma pergunta. Então, os seguidores mais próximos eram em número de 77. Esse espírito é o Dr. Ramon de Avelar, né? Acho que vocês já ouviram falar, né? Doutor espanhol. Ele fala sobre isso, né? Através da doutora Mônica. Já tem várias lives sobre a vida de Jesus, muito lindas, cada uma melhor que a outra. E aí, continuando, Jesus responde, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, ou seja, ao resto, né, da população, isso não lhes foi dado, eles não iriam entender ainda. Porque aquele a quem já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Aí a gente tem que entender isso, né? Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Respondo já, viu, Marleide? E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz, de Isaías, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Olha só, né? Essa parábola. São Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15. Todas as vezes que a gente lê um trecho apostólico, né? Um evangelho assim, a gente tem que também lembrar das mudanças linguísticas, né? Todas as alterações que foram feitas, as retiradas, às vezes tiravam frases do meio do escrito ali, deixado pelo apóstolo, né? Vejam quanto eles modificaram. Sim, se eu não me engano, teve um ou dois. De certeza, Judas, né? Judas veio depois como Joana d'Arc, certo? Judas tinha um certo atrasozinho ainda, né? Algo que tinha que ser corrigido em evolução.
Então ele voltou como Joana d'Arc, tá? E segundo na literatura espírita, não recordo qual livro, quais livros, tem vários que mencionam, né, a encarnação de Joana d'Arc lá na França. Ela morreu na fogueira, né, como todos sabem, e quando as chamas foram acesas, o seu espírito já foi desacoplado do corpo, né, por misericórdia divina, mas precisava passar por isso, tá? De certeza foi o Judas, mas se eu não me engano ainda teve um que não me veio agora, acho que Pedro, talvez, mas eu vou até pesquisar isso, depois eu trago de informações, eu faço uma live, né? Bem interessante a gente fazer live sobre a vida de Cristo e seus apóstolos, tá? É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Isso era o povo, né? Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. A luz, ela não faz distinção, né? Ela vai ser absorvida de acordo com a posição de cada um. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Não tinha sentido Jesus contar, né, sobre Deus como uma energia, contar sobre o cosmos, não faria sentido nenhum, né, sobre as verdades da vida espiritual, sobre as colônias espirituais, quando na época as pessoas ainda olhavam para as nuvens achando que lá as almas pisavam. Então a gente tem essa ideia, né? Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Então era só, se ele trouxesse a informação, as pessoas iriam deslumbrar-se, mas não iam entender, né? Achar bonito talvez, mas não ia compreender a essência. Dá-se com os homens em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. A gente fala, né, sobre isso o tempo todo, que tudo é por época, tudo é por etapa, né? Ninguém dá saltos evolutivos. A gente vai cada vez mais aumentando o nosso conhecimento, recebendo informações novas, chegando às coisas. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Vai chegar, né, um tempo, a gente ainda tem muita gente que tem a fé cega, mas vai chegar um tempo que essa fé não é mais cega, né? Ela vai ter todo um respaldo, uma base, né, uma comprovação das coisas. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ainda hoje a gente tem pessoas com dificuldade, né, de compreender certas coisas. Tem gente que acha que não existe vida fora da Terra, enfim, e uma série de outras coisas assim, até mais
simplórias do que isso e não acreditam ainda. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Está falando das verdades, das descobertas, né? Muitas coisas que já se sabe não está no domínio público, né? Como o contato com outras civilizações que já é feito. Hoje eu falei sobre isso com o nosso amigo Afonso, né? Ele mandou uma pergunta. E já é feito sim, né? Esse contato com as grandes potências. Eles sabem, né, que existem vida inteligente, até no nosso sistema solar. Mas, infelizmente, uma parte desses contatos foi feita por seres que estão aliados, né, a seres trevosos. A gente falou sobre isso já, né, draconianos, reptilianos. Não que todas as espécies de draconianos, que são reptilianos, também é uma sub, né, espécie, mas não que eles sejam todos ruins, assim como nós humanos não temos toda a humanidade ruim, né? Temos pessoas boas, mas esses que ficaram, né, aqui, eles têm esse vínculo com os trevosos, com espíritos antigos da Terra, que estão às vezes até por milênios ali. Muitos já foram embora, né, por exílio. Graças a Deus já essa limpeza está sendo bem feita, né, feita e não poderia ser diferente. Mas sim, né, essas verdades já chegam para as grandes potências, né? Os chefes das grandes potências, quando assumem esse cargo, eles têm essas informações e aí se comprometem, né, com as alianças militares de não revelar, tá? Mesmo depois de sair do cargo. Então é uma coisa muito sutil que os outros que fizeram parte de tais e tais governos podem sim falar, né? E mesmo assim de uma forma muito sutil, como foi o caso do ministro da Defesa do Canadá, que dá o seu depoimento, inclusive sobre os contatos e avistamentos, naquele documentário Data Limite. Quem não assistiu, assista, está disponível no YouTube, né? Que é justamente quando o Chico, naquela entrevista do programa Pinga Fogo, na Rede Tupi em 71, ele fala sobre isso, né? Sobre a moratória, né, que a humanidade teve, para não entrar num conflito, numa terceira guerra, né, que foi até 2019. E como não entramos, não vai mais haver, né, porque não vai ser permitido. Caso, porque tem muita gente que é meio doidinha ainda, né, por aí, caso queiram apertar o botão, aí sim haveria uma intervenção imediata desses seres de luz que estão aqui ajudando na transição. Né? Então são coisas que vão chegando aos pouquinhos, né? Não pode ser aberto para todo mundo, mas alguns já sabem e são abafadas essas notícias, porque também imagine, né, o caos que seria para várias religiões dogmáticas, arcaicas ainda, né, nas suas doutrinas, a descoberta de que não somos o único, né, não somos a figura de Deus, a representação de Deus no universo. Como dizem, a imagem e semelhança de Deus. Então, ia ser muito complicado, né, agora, mas esse tempo tá próximo, né? A gente tem aí 5 etapas para que a humanidade conheça essa realidade de que não somos os únicos no universo, e a gente está próximo já da 5ª, né? A gente já está na 4ª etapa. Tem um vídeo sobre isso, eu vou pesquisar, fazer as anotações e depois eu trago aqui, tá? De espíritas, ufólogos, né, que falam sobre isso. Muito interessante. A gente vai fazer uma live muito bacana, numa segunda-feira dessas eu vou colocar na programação, sobre ufologia e espiritismo, tá bom? Então vamos lá. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia,
e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados. Quando se houver purificado aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. A questão mesmo de exercitar a fé, a caridade, ele não podia deixar de falar sobre isso, né? Não da parte mais científica das coisas. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Isso aí ele falava, né? Dava essas orientações. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará. Ele estava se referindo a esses espíritos que vieram com essa missão de encontrá-lo aqui na Terra, né, e segui-lo de perto e espalhar os seus ensinamentos, como assim fizeram, né? Deixaram os escritos, os apóstolos. Então, eles tinham sim essa condição já moral, intelectual, apesar, né, de muitos serem simples pescadores ali, né, rudes e tudo, mas o seu espírito já era antigo, como por exemplo Pedro, né? Pedro era pescador e ele tinha, né, aquela coisa ainda, né, ele teve dúvidas, né, muitas. Então isso tudo ainda foi sanado com o tempo, né? E apesar das vidas simples, simplórias, de homens que não tinham instrução da época, né, como alguns fariseus, como outros, né, e nem se fala aí dos romanos, né, que eram extremamente inteligentes e perversos, né, na dominação ali do império, mas eles tinham espiritualmente já evoluído bastante, né, por isso que foi fácil esse reencontro ali. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações. Aí ficou, né, essa coisa aí depois para ser desvendada. Até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina. Até o próprio Kardec sabia que viria muito mais com o avanço, né? Mesmo depois que ele desencarnasse, com o avanço do conhecimento espírita, né? Descortinando o véu que cobria essas verdades espirituais, haveria muito mais a se descobrir, que é o que a gente tem hoje. A questão da ciência é totalmente aliada embasando, aliás, né? Porque tem muito cientista cético, materialista ainda, né? nesse planeta, mas ainda assim tudo que o Espiritismo faz, se você for buscar na ciência, tem embasamento, né? E tem coisas que se fala já que a ciência ainda vai comprovar, tá? Então a gente tem aí, vamos dizer que a gente tem muita informação chegando e somos até um pouco afoitos, né, em já adiantar algumas coisas, mas sim, porque chegaram e temos condições de absorver e de entender. Então diz assim,
Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Né? Não adianta você falar, por exemplo, de física quântica com alguém que está estudando a alfabetização. Né? É mais ou menos isso. Então tudo vai chegar. Ele está na alfabetização, ele vai começar a graduar-se nas outras séries e aí ele vai estar em condições de entender de física, de química e etc. Tá? Então deixa eu só ler um pedacinho, já que não tem, nós não temos as instruções dos Espíritos nesse capítulo. Eu vou ler só mais um trechinho para a gente encerrar, que é um trechinho curto. É outro tópico aqui do capítulo, bem interessante, que diz: coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Por que é que houve a Inquisição, né, na igreja? A igreja sempre acobertou muitas coisas, né? Inclusive tiraram muitos fatos que Jesus até colocou, né, de descortinamento, das coisas da vida espiritual que já podiam ser percebidas por muitos, mas a igreja modificou muita coisa, né? Inclusive a reencarnação foi retirada dali. Então, eles perseguiram aqueles que já tinham esse conhecimento, né, de próprio cunho. Eram espíritos que nasceram, né, já com a mediunidade exacerbada, ostensiva, principalmente mulheres, né, que eram mais sensíveis, e aí colocaram todos na fogueira, né, infelizmente. Qualquer coisa que fugisse aos sagrados sacramentos, a tudo que estava ali na Bíblia, né, era condenado. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, dizendo desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens, ou seja, que aceitar as verdades trazidas por ele. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade, porque era preciso esse trabalho de orientação, de instrução das pessoas. E muitos, sabendo, não repassavam, né? E aí se acovardavam, tinham medo, né? E Jesus sempre estimulou: não tenham medo, né? Porque se não estás comigo, estás com quem? Né? Com a materialidade, com a humanidade, com os erros.
perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho, também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Né? Nós temos tanta coisa para melhorar dentro de nós, né? Eu, cada um, porque nós não somos perfeitos ainda, mas essas coisas que chegam para a vida da gente, para transformar, para que a gente mude um pouco o rumo, né? Para melhor, obviamente, a gente não deve temer. Eu tive muito medo há 4 anos atrás de falar certas coisas, né? Na internet e fazer um grupo numa rede social tão aberta que é o Facebook, mas eu preferi ainda deixá-lo restrito, tá? Para algumas pessoas, porque antes eu fazia, né, na rede aberta e muita gente até me excluiu, né? Mas eu não desisti. Aí eu resolvi fazer um grupo fechado. Quem quiser participar eu coloco. Quem eu chamar, que quiser. Ontem, acho que foi ontem, saiu alguém, não sei quem foi, porque já tem mais de 150 pessoas. Eu fico até assim, né? Não sei quem foi que saiu, mas eu até dei uma olhadinha. Não foi ninguém que está sempre interagindo, obviamente. Mas é isso, né? Cada um faz suas escolhas, mas dá medo realmente. A gente fica, mas eu enfrentei. Quando foi para o YouTube, eu demorei, né, esse tempo todinho, acho que eu comecei ano passado no YouTube, né? E lá eu preferi deixar o público, né? Como se diz, eu dei minha cara a tapa, porque ali a gente sabe, né, como é que funciona as coisas abertas, né, em termos de internet, redes sociais e tal. O YouTube, de repente, como hoje, né, essa live também vai para o YouTube mais tarde, eu falando certas coisas, tem muita gente que é ignorante mesmo, né, que acha que a sua fé é a única e aí, enfim, né, a gente tem que estar para enfrentar as coisas e é isso, né, o intuito é o melhor e se alguém não gosta, é só não assistir, não seguir, né, eu estou me referindo ao público, né, que não faz parte, obviamente, do nosso grupo fechado que é no Face. Mas é isso, né? O YouTube tem essa condição de deixar para público porque a gente consegue levar para mais pessoas, né? E o bom é isso, né? A gente tá na chuva para se molhar, né? Se a chuva for grossa, a gente reforça a capa. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por hoje. Acho que foi bem claro, né, o texto, para a gente não esconder a verdade. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A luz ela vai chegar para todo mundo na hora certa, para cada um, né? Tem gente que é espírita já há muitos anos e não aceita nem a ideia de termos outras civilizações interagindo com a espiritualidade da Terra, né? E aí tá aí os livros de Divaldo Franco, até do próprio Chico Xavier, de Kardec, que já falava, né, da vida nas luas de Júpiter. Então vejam como né, que hoje ainda tem pessoas no meio espírita, ou que se dizem espíritas, que não acreditam em nada disso. Tá? Então, assim, vai chegar para cada um no momento certo. Não adianta forçar. Tá? É isso. Vamos em frente. Então, pessoal, vamos fazer a prece final. Deixa eu só colocar aqui o papelzinho para não desmarcar, para poder fazer o tópico depois aí no cabeçalho. São 9h05. O pessoal que está na ajuda de emergência já está se endereçando. Então vamos lá. Vamos fazer essa prece aqui para a gente encerrar. Deixa eu só ver. Eu tinha marcado, eu já perdi, mas eu vou achar. Acho que é de Emmanuel. É aqui.
Oração nossa. Vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a mais um aprendizado, a mais um evangelho, a mais um momento de fé, de fortalecer nossa confiança no alto, né, em Deus, na espiritualidade que sempre nos estende a mão, né, e sabe o momento em que a gente vai cair, né, e às vezes é bom que a gente caia porque a gente aprende e estende a mão para levantar, porque tudo é misericórdia de Deus. Então é isso, a gente vai aprendendo com os erros e vai se alegrando com os acertos. Fechando os nossos olhos, Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez esse aprendizado luminoso do Teu Evangelho, a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, nossos guias protetores, amigos que vêm nos prestigiar, nos assistir, nos amparar, nos ajudar. Te agradecemos, Jesus, por tudo. Nos ampara, nos protege de todos os males e fica conosco. Muito obrigado. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo, né, fortalecendo essa egrégora e a gente sempre rezando juntos, aprendendo juntos, rezando juntos, né, vibrando pelo melhor de cada um e de todos. Paula já está em casa, eu estou lendo agora, viu, linda? Por favor, eu não consegui falar com ela pelo Face, pelo Messenger. Se você puder mandar um recadinho para ela rápido, para que ela vá para o quarto, ela deve estar no quarto, eu creio. Ela está assim hoje ainda, tá? Ela está no tratamento e, por favor, depois me deem notícias dela, tá? É isso. Beijo no coração de todos. Que Jesus abençoe e a gente se encontra sexta-feira para a leitura de mais um capítulo do livro Iniciação Viagem Astral, pelo Espírito de Lancelin, tá bom? Fiquem com Deus. Até lá.